Fala, povo bonito e animado! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Eis-me Aqui. Então hoje o nosso assunto é sobre como é viver o Eis-me Aqui, essa resposta, essa posição que a gente está tomando. Como é viver isso no nosso dia a dia, na faculdade, no trabalho. Então, primeiramente, a gente vai fazer a leitura bíblica com vocês, que se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 8, se você quiser acompanhar da sua casa. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, antes da gente conseguir entender o porquê que Isaías deu essa resposta, né, envia-me a mim, eis-me aqui, a gente tem que voltar e entender o contexto disso. Que após a morte do rei Uzias, o povo ficaram perdidos sem saber o que fazer, né? Porque eles perderam o rei deles. E assim como todo o povo, Isaías também foi uma dessas pessoas. Só que Isaías, com o coração dele, não posso dizer arrependido, mas sim Isaías, ele reconhecia que ele não era digno daquilo. E ele dizia, né? Tanto é que ele fala, ai de mim, né, Senhor, ai de mim, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo com os lábios impuros. Então Isaías ali, ele se colocou para baixo e não queria assumir esse risco, né? Então ele sai de mim, pedindo misericórdia, né? Então depois disso, o Senhor envia um querubim, né, até ele, onde esse querubim toca os lábios de Isaías e diz para ele que ele está perdoado, né? Então ali acontece um reconhecimento de perdão de Deus na vida de Isaías, e ele reconhece que o Senhor perdoou ele porque um anjo é enviado para trazer essa resposta para ele, né? E então, daí chega um momento ali que tem essa resposta, que é quando Deus fala, né? Tem a voz do Senhor ali que fala assim, a quem enviarei, né? E Isaías, já perdoado e tendo reconhecido ali que ele não era digno, mas que ele tinha sido perdoado pelo Senhor, aí ele responde, né? Envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor. E isso acaba falando muito com a nossa realidade, porque a gente vive hoje em dia também. Assim como o povo do Egito também viveu naquela época que eles falaram, não, eu tô com medo, então sobe no meu lugar, Moisés, vai tu, Moisés. Não, ao contrário, Isaías, ele realmente viu as maravilhas de Deus, ele presenciou aquilo tudo, e falando, Senhor, eu sei que eu sou impuro, mas eis-me aqui. Porque, como a gente debateu, Deus não busca pessoas perfeitas, ele busca pessoas que estão dispostas a trabalhar para o reino dele, para as coisas dele. Então, isso fala muito com o que a gente vive, da gente muitas vezes sentir para baixo, sentir, não, Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir conversar com aquela pessoa, não vou conseguir abraçar fulano de tal. Mas Deus, ele vai nos dar essa força. Deus, ele vai estar lá nos guiando, nos ajudando, até porque é pro reino dele. Então não tem porquê a gente ter esse medo, mas que a gente sabe que é muito comum porque é do nosso próprio coração. Então a gente vai desenvolvendo isso ao longo desse episódio, né, também, para que a gente venha compreender quais são os medos. Às vezes, talvez vocês se identifiquem com os medos de responder o eis-me aqui. Tá, mas e a dúvida? Tá, mas o que vem depois? Como é viver isso? Então a gente vai desenvolvendo isso com vocês ao longo desse episódio. E assim como Isaías teve receio, eu me lembro muito bem de quando eu assisti pela primeira vez o filme O Príncipe do Egito, que conta ali a história de Moisés, do povo saindo do Egito, do Mar Vermelho se abrindo. E uma coisa que eu lembro muito bem foi que logo no início Moisés também teve esse receio. O mesmo Moisés que depois foi usado para guiar o povo pelo deserto, foi usado para abrir o Mar Vermelho, ele também tinha receio. Mas, Senhor, eu não sei falar direito, eu sou gago, eu tenho medo, como é que eles vão me ouvir? Eu não tenho certeza se aquele realmente é meu povo, eu me acho egípcio. Mas a partir do momento em que Deus realmente necessitou dele, Deus realmente falou, olha, o teu povo está sofrendo, eu preciso que tu tire o teu povo daqui, para levar eles para a terra que eu prometi para os teus antepassados. Ali nesse momento, mesmo com todas aquelas inseguranças, com todas aquelas incertezas na vida dele, ele se posicionou. Ele pode não ter dito, de certa maneira, com todas as palavras, eis-me aqui, Senhor. Não, mas ele se posicionou. Ele disse, então tá bom, então eu vou lá, eu vou bater de frente com o faraó, eu vou dizer, faraó, deixa o meu povo ir,
e eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar. Eu vou guiar o povo pelo deserto. O povo está com fome. É maná do céu. O povo está com sede. Moisés, bate na rocha que vai sair água. Agora a gente chegou aqui, os egípcios eles estão cercando a gente. Como é que a gente faz? A gente não sabe. Grande parte daqui do povo não sabe nadar. Eu vou abrir o mar para vocês. Então, várias vezes a gente tem esse medo, tem esse receio do futuro. De certa maneira, de eu não consigo falar. Eu não sei o que fazer, qual que vai ser o meu próximo passo. Mas Deus ele está cuidando de tudo. Deus ele já tem isso tudo preparado para nós, mas a gente ainda tem que dar esse passo de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para ser teu servo, para ser usado para a tua honra e glória e para aqueles planos que o Senhor tem para esse povo. Então, assim como o Luiz falou, ele deu o nosso exemplo principal, que é Isaías, por causa do versículo. A gente também teve Moisés, que ele comentou, né, que tinha medo da condição dele de não conseguir falar. A gente também tem Jeremias, que se achava muito novo para responder o chamado. A gente também teve Gideão, que achava que a família dele era menor. Até Saul, que não é um bom exemplo de rei, mas no início Deus também chamou ele para ser o rei daquele povo, né, o rei de Israel. E ele também dizia, né, que a família dele era pequena e tal. Só que vocês percebem que eles tinham essa questão de ter um padrão entre eles, né? Então todos eles davam desculpas para Deus de por que eles não seriam capazes de fazer aquilo, né? Só que mesmo assim, Deus chamou eles. Mesmo assim, eles cumpriram com o propósito. Mas por quê? Deus chamou eles, mesmo eles dando essas desculpas, porque Deus ele não escolheu, ele não olhou para a condição deles. Deus ele olhou para o propósito e pelo que ele queria, né? Por que ele queria que Isaías, que Jeremias, que eles dessem essa resposta para ele de eis-me aqui, né? Porque Deus ele olha lá na frente, ele olha o nosso propósito, o que ele tem preparado, né? O que ele quer atingir chamando a gente para cumprir o propósito dele. Então a gente percebe que, apesar das desculpas, Deus do mesmo jeito chamou eles. Porque Deus ele não chama a gente pela gente ser capaz. Porque a gente não é capaz mesmo, realmente. A gente tem que reconhecer que a gente não é digno, né? Mas sim que a gente é perdoado e Deus ele não quer a gente por a gente ser capaz. Ele nos chama porque ele já vê lá na frente, ele já vê o propósito. Ele chama aqueles que estão dispostos, não aqueles que já estão capacitados. E como eu estava falando sobre a questão de Deus não escolher os melhores, ou Deus não escolher aqueles que já estão capazes, a gente tem uma comprovação bíblica disso, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29, que diz assim: Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, que nem diz aqui, né? Deus ele não escolhe as coisas mais sábias, Deus não escolhe aqueles que já estão prontos, já estão preparados. Claro, ele também chama esses, aqueles que estão dispostos, né? Mas ele não chama só porque você já está capacitado. Deus ele te capacita para fazer. Deus ele escolhe aqueles que talvez para o mundo não sejam nada, mas para ele valem muito, né? Então, Deus ele escolhe o fraco para envergonhar aquele que é forte. Então, a gente não pode se diminuir perante Deus, mas não se diminuir perante o que ele tem preparado para nós. Porque Deus ele quer que a gente seja grande na presença dele para que a gente possa compartilhar do evangelho dele e estar disposto a cumprir o propósito que ele tem com nós, né? Então, aqui o Senhor ele está comprovando, né, o que eu disse antes, que é o quê? Que Deus ele não quer que você se despreze e usar isso como desculpa para não responder o chamado dele. Deus ele quer que você se imponha, que ele quer que você se preste para fazer a obra dele, né? Ele quer que você se coloque à disposição dele para cumprir o propósito que ele tem com as nossas vidas, né? E que nem a gente também estava, né, quando a gente estava verificando sobre a questão do o que seria o eis-me aqui, né, também, e dessa questão de não ser os únicos, tem também na questão em 1 Coríntios, acho que é também, que o Luiz vai ler ali pra gente também, que fala um pouco mais sobre essa questão de não sermos já capacitados para fazer a obra, né?
E aqui como fala em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, a palavra de Deus ela fala assim: mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. E isso mais uma vez comprovando, como a gente falou, essa questão da gente não utilizar as nossas fraquezas para usar como desculpa, para não fazer aquilo que Deus está pedindo para a gente, aquilo que Deus está mostrando que é o nosso caminho, é o nosso chamado, mas sim usar isso como combustível, para realmente falar e dizer: Senhor, eu sou falho nessa parte, eu não consigo falar com as pessoas, então me ajuda, então me ajuda a melhorar nessa questão aqui. Então me ajuda a melhorar na questão de perder esse medo de abraçar alguém, de vir conversar com alguém que eu não conheço. Então é exatamente isso que a gente falou. Esses textos aqui servem ainda mais para concretizar isso que a gente está querendo trazer aqui. Então o medo ele é uma coisa que ele é tão comum que ele realmente ele é um empecilho, ele atrapalha a gente. Porque em diversas situações da vida, desde a mais simples até a mais complicada, de tomar uma decisão ou de fazer alguma coisa, o medo geralmente é o medo que nos impede. A gente pensa, como é que vai ser a reação de tal pessoa, a reação de uma situação, o que vai acontecer depois, né? Então o medo ele é algo que ele é muito comum no nosso dia a dia. Então a gente não pode deixar com que esse medo impeça a gente de responder a Deus, né? Assim como eu já vivi isso na minha vida, vários momentos, e eu quero trazer aqui um exemplo que a gente juntou um pessoal uma vez, quando eu estudava, a gente juntou um pessoal para todo intervalo a gente pegar e fazer um estudo sobre o livro de Provérbios, e trazer louvores e tudo mais. Porém, uma coisa que me dava esse medo, esse pé atrás que eu tinha, era que, como é que os outros vão olhar pra gente? Vão olhar feio, vão olhar meio torto, assim, sabe? Vão julgar a gente. Isso foi algo que não ficou por muito tempo na minha vida, ficou, contanto que não deu certo, infelizmente, o grupo de estudo. A gente fez ali 1 ou 2 encontros e depois simplesmente se desmanchou aquilo lá. Então, acho que isso já mostra, né? Porque é tudo bem ter esse medo, mas sim buscar se apoiar em Deus para vencer isso daí. E o exemplo que o Luiz deu, ele é um medo muito comum na vida de todo cristão. Todo cristão já teve, claro, tem as pessoas que são mais, né, sem medo. Eu, por exemplo, a gente não tenho vergonha de começar uma amizade e conversar com alguém. Mas, tipo assim, às vezes o evangelho, por ser não é um peso, porque não é um peso. Mas, tipo assim, é um fardo maior, tipo assim, na questão de, eu tô representando Jesus aqui na Terra, entendeu? Então a gente tem aquele medo, do que eu vou falar? E qual vai ser a resposta da pessoa? Então o medo, não de evangelizar em si, mas da reação das pessoas quando a gente for evangelizar, é um medo comum também, né? Mas aqui a gente também está tratando dos primeiros medos, tanto os medos para responder a Deus, como a gente já falou, as desculpas que a gente dá para responder o primeiro chamado, de se entregar realmente a Ele, mas também a gente tem os medos vivendo já o teu primeiro chamado, já vivendo quando tu tá servindo a Cristo, né? Então são medos muito comuns, medos, por exemplo, de, o pastor chamou para pregar e tu ficar com medo. Poxa, mas eu não sei o que vou falar. O pastor tá te avisando antes, ele tá te dando esse tempo para te estudar, entendeu? Então a gente fica com medo e a gente também, às vezes, não só o medo, mas sim também outras coisas que juntam. Mas daí eu vou ter que ler a Bíblia uma semana focando num assunto para poder trazer a palavra. Deus está colocando esse propósito na tua vida. Alguma coisa ele tem que ele quer que tu cumpra esse chamado. Então a gente não pode deixar que o medo e algumas outras coisas também impeçam a gente de cumprir o nosso chamado, né? Então, mas o medo, ele é o principal deles. Ele impede a gente desde a mais simples das coisas até a mais complicada, né? Que é a situação aquela que realmente exige um posicionamento da gente, né? Para começar aqui, ler a Bíblia semanalmente. Já tinha que estar lendo, né? Mas tinha que estar lendo, exatamente, Pra te ser cristão, tu tem que estar lendo a Bíblia, né? Mas eu digo, tipo assim, o pastor te chamou pra pregar, então tu não vai... tô com medo disso, tô com preguiça daquilo. Não, é questão de se posicionar realmente, né? Que nem eu e o Brian, como a gente falou no primeiro episódio aqui, a gente ajuda em tudo que tem para ajudar, mas principalmente na mesa de som, a gente fica na projeção também. E a gente lembra muito bem da vez que o pastor chegou na gente. E aí, pessoal, olha, precisava da ajuda de vocês,
vocês conseguem ficar na mesa de som? Nesse culto, ele falou no culto. Nesse culto, né? A gente chegou assim, uns 5 minutos pra conversar. Vocês conseguem ficar na mesa de som? A gente se olhou. Tá. Podemos, chefe? Beleza, né? E, cara, na época a gente não sabia nada praticamente ali, mas é aquela coisa, né? Deus, ele vai nos capacitando, e agora, graças a Deus, a gente já conseguiu. Sim, não estamos, claro, craques, porque isso a gente, claro, exige outras coisas também. Fazer um cursinho, aprender alguma coisa, mas a gente tomou a decisão, vamos ajudar. Houve a necessidade de ter alguém naquela área e a gente tomou a decisão de ajudar, né? E a gente tá aí até hoje, o pastor pediu naquele culto, a gente foi ficando em outros, e aí a gente foi aprimorando, mudamos notebook e tal, né? Então são coisas que Deus ele dá aquela primeira oportunidade pra gente na coisa mais simples. Vamos ficar só aí nesse culto, a primeira oportunidade, e depois foi vindo e a gente continuou. E hoje a gente, é fixo, né? Claro, às vezes o Luiz não consegue porque ele tá no louvor, mas daí tem o Rafael que tá também atrás da câmera, né? Que hoje ele não apareceu. Dá um oi aí, Rafael. Oi! Então, não sei se pegou, mas acho que sim. Se pegou, o Rafael tá aí atrás das câmeras pra dar um oi pra vocês aí. Mas, então, a gente... Todos fomos se envolvendo. Então, mas tudo com uma primeira resposta, né? A gente não era capacitado para fazer a obra na projeção, porque a gente não sabia como é que colocava as coisas na projeção, o que fazia, comandos, e a gente foi aprendendo conforme o tempo. Então, Deus foi capacitando a gente. E hoje a gente consegue ter mais noção da questão de regulagem de som e tal. Então, são coisas que são... não pequenas, porque tudo que é para a obra de Deus é grande, mas desde as coisas mais mínimas na casa do Pai, a gente vai se aprimorando. E isso também diz muito sobre ir vivendo a resposta do Eis-me Aqui, né? É verdade. E essa questão também, que nem tu trouxe ali de... agora nesse culto tu vai pregar aqui. Daí dá aquele medo. Eu lembro a vez que eu trouxe meu testemunho, a primeira vez na igreja, que eu trouxe meu testemunho, porque era um culto que o Brian ia dirigir. Nossa, verdade. Era um culto que o Brian... Aí eu tava com aquilo de querer compartilhar aquilo com alguém, né? Só que eu tava meio assim, se for pra compartilhar, vai ter que ser lá em cima, né? Com o microfone, pra todo mundo ouvir. Aí eu cheguei no Brian, Brian, não dá pra eu levar meu testemunho? Pode, leva lá, tal, tudo bem, leva. E desde aquele dia, eu tava com a mão tremendo, tava me tremendo todo, falando, mas né? Engolindo seco, assim, vamos na fé. E, cara, hoje em dia já passou o quê? 4 anos já disso daí, praticamente. Acho que foi bem no início. 3 anos por aí. Já que eu fiz essa primeira vez de subir, né? E falar. E, cara, hoje em dia é algo que pra mim... Eu tenho prazer nisso, sabe? Eu tenho prazer de, por exemplo, eu tô num evento ali... O pessoal, por exemplo, da Jubacinos, que é o pessoal aqui do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, né? E a gente precisa de um voluntário aqui pra fazer uma pecinha de teatro aqui pra ajudar nessa dinâmica aqui. Levanta a mão, eu quero. E, cara, isso é o que reflete muito, né? No início a gente pode ter esse anseio, mas a partir do momento que a gente vê que Deus tá ali conosco, segurando a nossa mão, nos capacitando, cara, é a melhor coisa que tem pra fazer, sabendo que é pra glória dele. Então, como a gente citou alguns exemplos, né, também da nossa caminhada, vivendo o Eis-me Aqui, a gente também, nessa semana passada, a gente recebeu na nossa igreja, na sexta-feira passada, a Trupe da Alegria, né? Que eles vieram fazer uma apresentação, um espetáculo para as crianças aqui na nossa igreja. E eles são, pra gente, aqui da igreja, foi um ótimo exemplo do que seria viver o Eis-me Aqui, né? Porque, eram mais de 40 pessoas, nem todos, pelo que eu ouvi falar deles, assim, nem todos eram da mesma denominação, o que isso é um ponto que a gente pode discutir em outros episódios também, que seria essas questões que afastam denominações, né? E que não deveriam, porque é um único Deus, né? A gente tem que se unir por um único Deus, que é realmente o que a gente pode ver na vida deles. Porque a Trupe da Alegria, eles são do Rio de Janeiro e eles passam por diversos estados e cidades realmente pregando o evangelho na forma de um espetáculo musical infantil, né, para as crianças, mas que também atinge as famílias, né? Então, eles são um ótimo exemplo do que seria viver. Cada um deles teve que tirar os medos do caminho e realmente confiar em Deus. Deus não mostrou para eles que eles conseguiriam viajar tranquilamente, que eles conseguiriam passar pelas situações realmente, né? E realmente eles tiveram que confiar e deixar o medo para trás, né? Então foi uma situação que realmente
conforta e fortalece a nossa fé, porque é lindo saber que tem outras pessoas também que realmente se esforçam e estão dispostas, né? A gente vê um coração realmente disposto a responder a Deus, né? E um detalhe que eu percebi muito, que como foi durante essa semana, né, a gente estava aqui ajudando também, né, ajudando o pessoal que chegava aqui da trupe, os visitantes também que chegavam, e eu tive a oportunidade de conversar com vários deles ali, e cara, a gente via nitidamente que mesmo longe de casa, mesmo tendo que, de certa forma, investir, eles mesmos investirem para conseguir fazer esse trajeto todo, porque não é, como ele disse, não é um lugar só do Rio Grande do Sul, não. É todo um trajeto, toda uma turnê, um tour que eles fazem por todo o Rio Grande do Sul. E, cara, cada um com um sorriso enorme no rosto, sabendo que é um trabalho missionário, sabendo que é para Deus esse trabalho. Então, mais uma vez, né, essa questão do medo impedindo a gente viver essa felicidade, que é poder levar o evangelho e o amor de Deus para as outras pessoas. Então, como nós viemos falando ao longo desse episódio, né, a gente citou os medos, a gente citou também respondendo ao Senhor, a gente citou o que vem depois de responder, a gente citou alguns exemplos nossos já de viver o Eis-me Aqui, né, e a gente agora, na verdade, a gente está vivendo o Eis-me Aqui com vocês, né, que é esse projeto é um posicionamento nosso de algo que Deus colocou em nossas mãos, e a gente está aqui realmente para isso, para responder ao Senhor e alcançar o máximo de vidas possível, né? Como a gente falou no primeiro episódio. Mas, trazendo ao ponto o que eu falei e ao decorrer desse episódio, vocês podem perceber que tem uma coisa que envolve todo esse processo. Desde o medo, desde a resposta, desde viver depois na resposta, que é o quê? Todo esse processo, ele exige uma coisa. Uma coisa que seria duas palavras, vamos dizer, que seria o quê? Que seria a confiança e a fé em Deus. Por quê? Porque pra gente ultrapassar a barreira do medo, pra gente ultrapassar a questão do medo de responder a Deus ou outras coisas, a gente só vai conseguir responder eis-me aqui pro Senhor, se a gente deixar a confiança e a fé nele se sobressair através do medo. Porque se a gente deixar o medo nos dominar, como que a gente vai conseguir responder isso aqui para o Senhor? Então, realmente, todo esse processo ele exige o quê? A nossa confiança. É aí que Deus realmente vai saber se a gente está com Ele ou não. A gente só vai estar com Deus se a gente realmente confiar nele, né? Então, se a gente deixar as outras coisas se sobressaírem, realmente, aí a gente não vai conseguir viver o que Ele tem preparado para nós, né? Então, uma parte, a gente tem a comprovação disso na Bíblia, né? Tanto é que o Luiz vai ler agora ali pra gente, em Provérbios, e ele vai mostrar onde diz isso, né? Da questão de realmente confiar nele e depositar a nossa confiança nele. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, do versículo 5 ao 6, a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E outro texto que a gente pode ver isso é lá em Josué 1:9, que a palavra de Deus ela fala: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, pois eu sou o teu Deus. Estarei com você por onde você andar. Então, cara, só nesses dois textos aqui já dá para saber. Por que eu vou ter medo se eu sei que Ele está comigo? Se eu sei que mesmo que eu esteja nos meus olhos humanos, eu esteja na escuridão, mas Ele está vendo tudo. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E isso não quer dizer que Deus tenha que falar pra gente: ah, eu vou te chamar aqui e eu vou te falar o que vai acontecer nos próximos 10 anos da tua vida. Ah, tu vai conseguir evangelizar tantas pessoas, tu vai acompanhar essas pessoas. Não. Deus ele só quer que você diga: eis-me aqui, e confie nele realmente. Porque a gente só vai demonstrar essa confiança se a gente não saber o que vai vir no futuro. E mesmo assim continuar firme, continuar perseverando em Deus. Então, uma pergunta que a gente quer trazer para vocês, pode ser para responder nos comentários depois, ou se quiser só levar para guardar essa semana e realmente pensar nisso. O que você faria hoje? Qual seria a sua resposta hoje? Se Deus viesse a você e perguntasse: você está pronto? Você está disposto a isso? Você diria o eis-me aqui ou você inventaria mais alguma desculpa? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Eis-me Aqui.
Nós estamos muito felizes de estar dando continuidade com esse projeto. E eu espero realmente que tenha tocado no coração de vocês isso que a gente falou hoje. Que isso que é realmente... Cara, Deus ele espera essa resposta da gente, é isso que a gente quer trazer aqui pra vocês. A gente vai ter outros assuntos também, mas que o episódio de hoje ele foi pra realmente... No episódio passado a gente já tinha explicado sobre o porquê o Eis-me aqui pra gente, mas a gente também queria explicar o contexto pra vocês do que seria esse versículo, ou porquê que a gente tem que dar essa resposta pra Deus, entendeu? E que Jesus ele não quer ficar esperando, não, ele quer que você responda, que você tome um posicionamento realmente. Então, se você gostou desse vídeo, que você compartilhe, né, para os seus amigos, para uma pessoa próxima de você, um amigo seu se você é cristão, né, um amigo seu que não é, envie esse vídeo para ele também, para que ele tome esse posicionamento na vida dele, que você também se posicione perante as coisas que Deus está colocando na sua vida, deixe o medo para trás e realmente foque os seus olhos somente em Cristo, né, que o seu alvo seja Cristo realmente. E a gente quer agradecer também a nossa igreja que recebeu o projeto de braços abertos, que nos apoiou dando ideias, dando ajuda necessária em edição, em vários elementos. A gente quer agradecer a cada um. Não vamos citar nomes porque senão vai ter que ter uma lista inteira, um episódio só de agradecimento. E agradecer também a cada um de vocês que mesmo não sendo ou do Rio Grande do Sul ou da nossa cidade, nosso círculo social, que tem acompanhado, tem compartilhado, que tem dado essa ajuda, esse apoio tão necessário para esse projeto continuar. E também, como o Brian pediu, cara, continua compartilhando, continua dando ideias pra gente, coloca nos comentários ideias de assuntos pra gente trazer aqui. E só realmente agradecer a cada um de vocês e querendo só finalizar com uma frase que é aquilo que a gente já disse durante o episódio ali, que Deus não busca os que estão prontos, mas sim Ele vai te capacitar, vai capacitar aqueles que estão realmente dispostos. E é isso, muito obrigado. E até o próximo episódio.